Olá, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E hoje o nosso vídeo é na praia. Essa daqui é a praia de São Francisco, que fica em Niterói. E ela fica a, acho que talvez 1,5 km da minha casa. E hoje foi a primeira vez que eu vim nessa praia. Eu vim andando, porque eu queria fazer exercício. E vim aqui conhecer essa praia linda e muito charmosa. Hoje o mar tá calminho e aí a gente vai falar um pouco hoje sobre a vida e sobre descanso. Hoje a gente vai falar sobre descanso e de como às vezes a faculdade, a universidade, ela suga a gente e faz com que a gente deixe de aproveitar coisas muito boas da vida, como às vezes só ter um tempo para descansar mesmo, sabe? Ter um tempo pro ócio, para realmente não fazer nada e não ter que ser produtivo em nada o tempo todo. Eu particularmente demorei um tempo para absorver essa ideia. Eu acho que desde a graduação eu vivo num loop de só estudar, e aí já emendei com mestrado, emendei com doutorado, e como eu fiz os dois na mesma cidade, que foi Belo Horizonte, eu acho que eu não tive vários desafios que eu tô tendo agora, que eu tô morando longe da família, etc. Por mais que algumas vezes eu já morasse sozinho, e que agora eu tô tendo que lidar, sabe? E aí quando a gente lida com essas coisas, eu acho que o primeiro questionamento é que a gente se pergunta o que a gente tá fazendo realmente, sabe? Se vale a pena fazer o que a gente tá fazendo, e se vale a pena fazer o que a gente tá fazendo, como a gente está fazendo. E cada um tem a resposta para isso, e eu não quero aqui dar nenhuma receita de bolo para falar como deveria ser o seu processo ou não. Mas o que eu digo é que comece a refletir um pouco sobre como está a sua conexão, não só com a parte acadêmica da sua vida, mas com as outras partes da sua vida. Se você está tendo tempo para cuidar da sua saúde física, emocional, que é muito importante. E mais do que isso, né? Se você está cuidando da sua saúde por causa da sua saúde, para você estar bem e não só para você estar produtivo, para continuar produzindo. Se você está em dia com a sua saúde financeira, se você precisa trabalhar um pouco mais, ou se você está economizando, o que você precisa fazer. Com a sua saúde social, se você tem amigos, se você não tem amigos, se você, para quem quer ter um relacionamento romântico com alguém, se você está conseguindo se desenvolver nisso, se você tem tempo, tem disposição para aprender alguma coisa nova, que não seja sobre matemática, algum hobby, que seja aprender um esporte, que seja aprender uma arte, que seja aprender a tocar um instrumento, que seja aprender a fazer uma dança, qualquer coisa que te tire de um ambiente onde você não precise ser produtivo, onde você pode ser o pior de todos e que está tudo bem, né? A gente, no ambiente acadêmico, a gente é o tempo todo bombardeado de uma ideologia liberal mesmo, né? Muito propensa à competição. A gente invariavelmente compete, se compara com os nossos colegas, a gente quer ser sempre melhor, a gente muitas vezes pega o nosso estudo e coloca como se fosse uma máquina de produção mesmo, onde você tem que se obrigar a aprender em determinado tempo, a ter resolvido tantos exercícios em tanto tempo, a ter fechado a prova que seu professor te deu, a já saber a matéria da próxima disciplina que você for fazer antes mesmo do professor te dar. E por experiência própria, eu sei que essa ideia adoece, sabe? E hoje eu percebo que eu tô recuperando um pouco de muita coisa que eu acho que eu perdi nesse tempo, porque eu só pensava em estudar. Hoje eu ainda às vezes só penso em estudar. Porque assim, é um negócio, né? A gente tá tão habituado com isso, às vezes a gente não tem muitos interesses diferentes. Então a gente às vezes só fica estudando, passa o final de semana, a gente continua estudando. Só que o negócio é que isso não é saudável, sabe? A gente estudar é bom, a gente gosta, mas a gente tem que ter um momento onde a gente não faz nada, a gente não produz nada, a gente não tem que acumular conhecimento, mesmo que a gente vá usar aquilo ali ou não. A gente tem que ter um momento para fazer algo só pra gente. Ou
só pra gente, mas também pelos outros, sabe? Eu, por exemplo, dedico um tempo, já dediquei bem mais da minha vida, mas eu dedico um tempo para lutas sociais, que é uma coisa que eu acho importante. Eu acho que todo mundo deveria dedicar um tempo para lutar pela educação do nosso país, para lutar contra as injustiças que acontecem no nosso país, principalmente nós, pessoas negras. Tem um tempo também para você fazer coisas, tipo assim, para você ter um autocuidado, sabe? Cara, eu até pouco tempo atrás, eu sempre tomei remédio por questão de saúde mental. E eu deixava de tomar às vezes o remédio porque eu não tinha tempo para ir no posto pegar o remédio, eu não tinha tempo para ir comprar, sabe? Então isso é muito chato, porque a gente acaba se descuidando da nossa própria vida por causa de produtividade, sabe? E isso é muito difícil. E sinceramente, eu poderia falar só um monte de coisas bonitas e falar para vocês fazerem estudo, mas eu sei que na realidade material, o que acontece é que a universidade ela não nos permite fazer isso. Ela não nos dá possibilidade. Principalmente a matemática. Cara, às vezes a minha percepção é que a matemática não deixa você nem ficar doente. Você fica doente, perde uma semana de aula, na outra semana você já está todo ferrado, sabe? Então, isso vai acontecer. Mas seja um pouco rebelde. Burle um pouco o sistema. Descanse mesmo quando te dizem que você tem que estudar. Tem o negócio do trabalho enquanto eles dormem. Faça o contrário, durma enquanto eles trabalham. Durma um pouco enquanto eles trabalham, sabe? Dormir um pouco enquanto os outros trabalham. Eu acho e eu percebo que às vezes vai te render bem mais no futuro do que se você estivesse estudando. Eu tenho prova semana que vem. Eu poderia estar em casa lá fritando, resolvendo exercício, tentando estudar e tal. Mas eu saí, vim aqui pra praia, andei 1 quilômetro e tô aqui na praia. Não vou mais estudar hoje. E assim, o mundo não vai cair. Ah, mas você vai perder. Cara, sabe, nem tudo é nota. Sabe, o quanto você tirou um A numa matéria, mas quanto da sua saúde você perdeu por causa desse A? E o que isso vai te render depois, sabe? Ah, mas se eu tirar uma nota boa, vou entrar numa universidade boa, vou publicar mais artigos e pá, não sei o que. Cara, sim. Mas quanto mais eu estudo e quanto mais eu leio, pesquiso, eu vejo que isso não é produtividade. Eu acho que isso é parar de olhar para si. Eu acho que se você realmente quer ser produtivo, você tem que saber a hora de parar também. Eu acho que a hora de parar é tão importante quanto a hora de você começar. Porque, cara, não adianta você estudar 12 horas por dia. Não adianta você ficar até tarde na noite. Porque, tipo assim, eu conheço gente que fez isso, sabe? E ficou estudando pra caramba. Formou e surtou. Falou assim, não quero mais matemática. Não quero nunca mais estudar matemática. Adiantou de alguma coisa? Sabe? A pessoa tirar as melhores notas pra depois ela tomar asco da matemática, porque ela não aguentava mais a rotina dela de ter que estudar daquela forma angustiante, sabe? Eu acho que isso não é saudável, sabe? Acho que isso não é saudável. Inclusive, o que se você pesquisar, as pesquisas falam que justamente isso, você descansar enquanto você faz o seu estudo, é mais importante do que se você estivesse estudando direto e sem nenhum descanso, ou para pessoas que ainda estudam em véspera de prova, perdem uma noite de sono tentando estudar. Cara, não funciona. Você só vai perder a sua saúde mental. E a conta chega, sabe? A conta chega porque você às vezes se vê... passam os anos e você vê que você estudou, você se tornou um matemático, mas se tira a matemática de você não tem experiência mais nenhuma, sabe? Tipo assim, beleza, você é matemático, foda, melhor matemático que existe, mas o que você é além de matemático, sabe? Tira a produtividade de você, o que sobra? O que você faz além de ser matemático? Por que as pessoas
ou como as pessoas fora da matemática te conhecem, te reconhecem. Se você não sabe responder essas perguntas, como eu há muito tempo não sabia, não se culpe, porque eu acredito que isso é uma coisa que todo mundo, não todo mundo, mas com certeza muita gente passa por esse processo. A faculdade, ela vai castrando a gente, sabe? Mas entenda que você precisa começar a buscar como resolver responder essas perguntas. Isso é mais essencial. Quando alguém me pergunta hoje, por exemplo, do que eu gosto de fazer, eu ainda não sei responder muito bem. Sabe? Beleza, eu gosto de estudar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de treinar taekwondo, mas não são tantas coisas que eu gosto e eu digo que eu ainda estou descobrindo. E parte de eu ainda não saber responder a essas perguntas foi porque muitas vezes eu realmente não experimentei. Eu só fiquei no meu quarto estudando e eu esqueci que tinha um mundo lá fora, sabe? Eu deixei de viajar, eu deixei de aproveitar uma praia, eu deixei de conhecer outras pessoas, eu deixei de conhecer, de ter amigos, de ficar com pessoas. Tudo isso que uma pessoa jovem como qualquer um de nós faz, sabe? E por mais que você sempre tenha tempo de recuperar o tempo perdido, o tempo já foi perdido, ele já passou. Você pode fazer alguma coisa a partir de agora, mas o que passou, passou. É meio trágico falar isso, mas é a verdade. Então, o que eu quero dizer é isso. Vamos aproveitar mais as coisas, aproveitar a paisagem e aproveitar as coisas que a gente sabe da vida, que muitas vezes a gente procrastina, deixa de fazer e não faz. E se você vê que você está travado nisso, procure outras pessoas que também estejam travadas nisso, sabe? Tem uma rede de apoio até entre as pessoas que você sabe que são iguais a você, que só estudam e só pensam em matemática, e se apoiem entre vocês. Chama essas pessoas para sair, para dar um rolê, para beber, sabe? Qualquer coisa. Eu aqui em Niterói, eu sinceramente ando muito sozinho, sabe? Tipo assim, eu tenho alguns amigos dentro da universidade, mas nem sempre vejo eles, então eu fico um pouco mais quieto dentro de casa, e isso às vezes me faz falta, mas toda oportunidade agora que eu tô tendo de conhecer gente nova, de conhecer outras pessoas, eu tô indo, sabe? Tô tentando ir, na verdade, porque também não é fácil. Porque a gente perde muito tempo, às vezes, só pensando e não executa. E não é do dia pra noite que a gente vai mudar, mas tem que começar de algum lugar. Então, é isso que eu queria falar. Vamos aproveitar a paisagem e se jogar no mundo. Valeu.